Pai, Senhor, protege, cerca-nos com a tua presença, Senhor, repreenda todo mal, Senhor, todo cansaço físico, mental, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de ti, Senhor. Venha, Senhor, nos abençoar nesta noite, nos fornecer, Senhor, aleluia, a tua alegria, a tua presença em nosso meio, Pai. É em nome de Jesus que eu peço, Senhor, e te agradeço para a glória do teu nome. Amém, Jesus, graças a Deus. Pode sentar, igreja. Irmã Maria. Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Estamos felizes com o Senhor de mais uma vez poder estar aqui para engrandecer o nome santo do Senhor. Eu gostaria de convidar a irmã Edineia para cantar uns 2 hinos da harpa cristã, para nós juntos nos alegrarmos na presença do Senhor. E a irmã Silvânia já prepara uma leitura da palavra de Deus para fazer a leitura oficial nesta noite. E juntos vamos adorar o nome santo do Senhor. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com o hino 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia, Jesus. Louva a Deus com 196. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre 1000 mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor, e o
poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um São Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém. Agradeço por esta rica oportunidade. Glórias a Deus, precioso para nós é Jesus. Irmã Silvânia, vem ler a palavra do Senhor. Glórias a Deus, dá lugar ao Espírito Santo, glorifique o nome de Jesus, Ele já está presente aqui em nosso meio. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Mateus 21, Mateus capítulo 21, versículo 21. Ao que Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disseram a este monte: levanta-se e joga-se no mar, assim será feito. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Amém. Glória a Deus, aleluia. Tudo que pedir com fé, crendo, receberás. Às vezes pensa assim, já orei tanto, já pedi tanto, mas a tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Às vezes a gente quer receber a bênção hoje, mas quem sabe essa bênção é para a semana que vem. Vamos esperar com paciência, vamos continuar orando na presença do Senhor. Vamos neste momento orar pelos pedidos de oração. Glórias a Deus. Eu gostaria de chamar aqui irmão Ademir para ele orar hoje pelos pedidos de oração. Aqui tem a irmã Edneia que pede oração, o Leandro, a Diana e o Marcos. Vamos apresentar eles também na presença do Senhor, para que o Senhor ajude eles naquilo que eles precisam. Não sei o que se passa com eles, se é enfermidade, se é problema no lar, família, emprego, causa na justiça, mas o Senhor conhece cada coração. Vamos apresentar o caderno, também tem muitas vidas aqui com o seu nome escrito, para que o Senhor venha abençoar e venha dar a vitória para aqueles que buscam o Senhor. Eu quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. A Bíblia diz que a oração da fé, né, irmão? A oração feita por um justo. Por um. Agora imagine quantos justos tem aqui. Levantamos a nossa voz até o trono do céu e também levantamos a nossa mão para o céu sem ira, irmão. Oh glória, né, minha moça? Sem ira e sem contenda, irmão. Porque Deus, Ele contempla o coração de cada um aqui nesta noite. Deus sabe o que nós pensamos, Deus sabe o que nós fazemos todos os santo dia. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra que andam nos seus caminhos. A Bíblia diz que Deus assiste os moradores da terra. Não, tudo aquilo que nós falamos em oculto, Deus vê e ouve.
Ô irmão, nada fica impune diante de Deus. Deus vê. Numa noite escura, num poço escuro, uma formiga preta, irmão. Deus vê. Então o seu problema para Deus não é nada, irmão. O meu problema para Deus não é nada. Se nós cremos nesta noite, Deus é poderoso, maneide, para entrar com providência e entrar com cortar laço, repreender os demônios, fazer uma obra gloriosa neste lugar, na nossa vida e na nossa família. Glorioso e eterno Deus e Pai, estamos aqui nesta noite diante da Tua presença, ó Deus, para agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui neste recinto, neste lugar que é chamado casa de oração. Deus, Tu contempla aqueles que entraram aqui nesta noite com desejo no seu coração de uma mudança, de um renovo, de uma bênção, de uma vitória, Senhor. Ó Deus, Tu também conhece a necessidade dos pedidos de oração que foi pronunciado nesta noite. Todos os nomes que foram escritos neste livro, o Senhor já viu, ó Deus. Levantamos a nossa voz em nome de Jesus para Te pedir a salvação, a libertação, a transformação, ó Pai, a mudança na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, Senhor, no nosso interior. Entra com providência, ó Deus, desde a porta até o altar, Senhor. Abençoa este lugar, dá graça para o pastor Francisco, dá graça para a nossa irmã Neide. Visita também o pastor Ziel, a sua esposa, sua família. Visita nossos irmãos que não pôde estar aqui nesta noite, ó Deus. Aqueles que estão no trabalho, ó Pai. Aqueles que estão possibilitados porque está no leito de hospital. Aqueles que estão encamados por motivo de doença, por motivo, Senhor, de enfermidade. Não pode se locomover, ó Pai, mas Tu é médico dos médicos, ó Pai. Como Tu me curaste da tuberculose, como Tu me curaste, meu Pai, depois de 2 cirurgias no pulmão. O Senhor pode ir lá naquele hospital, o Senhor pode ir na vida daquele irmão que está passando um momento difícil, ó Pai, entra com providência, liberta também aqueles que estão presos no crack, na maconha, na cocaína, no crime, no vício do cigarro, da bebida. O Senhor pode, Senhor, transformar todos os pedidos, causa na justiça, ó Pai, ó Deus, aposentadoria, Senhor, meu Deus, vai com poder, com glória, com unção, em nome de Jesus nós Te agradecemos, já certo da vitória. Amém. Glórias a Deus, o Senhor é maravilhoso. Muitas bênçãos, vitórias, o Senhor tem nos alcançado. Quero abrir oportunidades, se tiver alguém, algum irmão, alguma irmã, que gostaria de contar um testemunho, uma vitória que recebeu das mãos do Senhor, e você queria testificar nesta noite. Tem alguém em nosso meio? Recebeu uma vitória, um livramento, e você quer contar para engrandecer o nome do Senhor. Glórias a Deus, não tem ninguém? Glórias a Deus, que você gostaria de contar o que Jesus fez na sua vida. Glória a Deus, o Senhor tem feito muitas coisas na nossa vida. Eu vou contar um testemunho que eu recebi faz uns 2 anos atrás. Eu passei, acho que quase 1 ano, me dava umas crises de dor de estômago insuportáveis. O dia que me atacava aquela dor, eu passava o dia inteiro sem comer, eu não conseguia respirar de tanta dor. Aí chegou um dia que era umas 5 e pouco da tarde, me deu essa crise e eu falei: Jesus, eu não vou aguentar mais. Ou o Senhor me cura ou o Senhor me leva. Porque a dor era tão grande que eu não conseguia falar 2 palavras. Eu dizia uma palavra, tentava respirar, dizia mais uma e tentava respirar. Não dava para ficar sentada, não dava para ficar em pé, não deitar muito menos. E eu falei: Senhor, se não tiver jeito, o jeito é o Senhor me levar. Agora, se o Senhor achar por bem me curar, o Senhor vai fazer o que o Senhor achar melhor. Aí eu falei para a Vitória e o Isael, que estavam em casa, e eu falei: eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a porta, vocês não entrem. Eu vou dobrar meu joelho e só vou sair desse quarto quando Jesus me curar. Eu fiquei 3 horas e meia orando. A dor foi melhorando, foi passando. Eu consegui começar a orar. Eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Quando deu mais ou menos 3 horas e meia, Jesus me curou. Aquela dor foi desaparecendo, eu consegui respirar, aquela dor desapareceu. Vai fazer mais de 2 anos já, que nunca mais me deu essa crise. Para a glória e exaltação do nome do Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso.
Ele cura, basta nos crer, basta nos confiar. Mas Ele quer que você peça. Ele quer que você entregue tudo nas mãos do Senhor e confia. E não orar uma semana e desistir. Não vou orar mais porque Jesus não me curou mais. Não vou orar mais. Não adianta buscar porque Ele não cura. Ele cura. Ele responde. Ele responde a tua oração. Não desista. Por mais difícil que seja o problema, a sua dificuldade, não desista. Porque na hora certa Ele vai te abençoar. Irmã, as horas já se passam. Vou dar mais tempo para a palavra do Senhor. Irmã Angélica prepara um hino para louvar o nome do Senhor. Nós já vamos recolher dízimos e ofertas. Aquele que preparou sua oferta com amor e com alegria, prepara ela na sua mão. E você que não tem, não fica triste. Você pode preparar para você. Aquele que ainda está desempregado ou não tem algum ganho, mas aquele que tem, ajude com alegria, porque o Senhor recompensa. E não é com pouco não, Ele recompensa bastante. Glórias a Deus. Vamos receber a irmã Angélica, que vai louvar ao Senhor. E os irmãos que têm, ajudem a obra do Senhor. Aleluia, saldo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Todos que têm fôlego, louve ao Senhor, né? Maneide, me ajuda a louvar esse hino em nome de Jesus. É o 304 da harpa. Aleluia, glórias ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glórias ao Senhor. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, ao servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus,
minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia, naquele grande dia vamos estar todos juntos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Maneide, vem dar os avisos e já ora pelo pregador também, para nós já ouvir a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações nesta noite. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Irmãos, irmãs e irmãos, graças a Deus, né, por estarmos aqui. Eu queria falar sobre a nossa cooperação amanhã na Moca. É o nosso dia de cooperar amanhã na nossa sede. Então a van já está contratada, vai estar aqui. Nós vamos sair daqui às 19h30, às 7h30 da noite. Nós estaremos saindo daqui. Então, irmãs, procure chegar dentro desse horário. Eu vou avisar no grupo também. Eu estava contando às irmãs, nós estamos em 9 irmãs aqui, né? Se essas 9 foi, mais algumas que não estão aqui irão, então nós iremos entre umas 10, 15 irmãs, vai ser uma bênção, viu, irmãs? Em nome de Jesus, eu conto com a participação, a presença das irmãs, amanhã na nossa sede, tá bom? Então, é a nossa cooperação mensal. Eles deixaram nós para a última terça-feira e eu até gostei, porque o mês passado foi logo a primeira terça-feira, né? Então, nós estamos, então, amanhã cooperando, estamos na frente do louvor amanhã. Então, eu conto com a participação de todas as irmãs, tá bom? Vamos num grupo bom lá, de umas 15 irmãs, mais ou menos, vai ser uma bênção. Nosso grupo tem quase 40 irmãs, sabe? Se todas se dispusessem, irmãos, para fazer a obra de Deus, isso era uma bênção. Mas a gente sabe que a gente não pode contar com todas. Então, eu conto com aquelas que eu vejo que está sempre presente. Eu conto com as irmãs, né? Que está sempre atuando na obra, está sempre nas orações, está sempre nos ajudando. Porque se todas realmente se dispusessem a fazer a obra de Deus, a gente não teria dificuldade nenhuma. Mas infelizmente umas é por conta do trabalho, né, que a gente entende perfeitamente, outras talvez não por conta do trabalho, mas outros motivos de saúde, enfim. Mas nós contamos com as irmãs, com a participação das irmãs, amém? Então, nesse momento, era só isso que eu tinha que falar. Depois o meu esposo vai falar alguma coisa no final, né? Então Joel vem aqui, nós vamos orar pelo Joel. Joel vai ser o transmissor da palavra de Deus nessa noite, esse jovem abençoado. Eu estava falando hoje para a irmã, que graças a Deus nós temos aqui 4 jovens que têm o dom da palavra, né? O Joel, o José, o outro Joel músico e o Vitor, o filho da irmã Zélia. É uma bênção, irmãos, jovens. Deus está despertando os jovens. Vamos ficar de pé, vamos orar pela vida desse jovem. Pai, em nome do Senhor, aqui está teu filho, Senhor. Usa ele, Senhor, nas tuas mãos, de acordo com a tua vontade, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Usa, Senhor, o teu filho, como o Senhor tem usado ele, para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Pode sentar. Abra sua Bíblia em Abacuque,
capítulo 1, versículo 2. Eu quisiera agradecer neste momento primeiramente a Deus por esta oportunidade e que Deus permitiu que estejamos aqui adorando o seu nome. Abacuque, capítulo 1 e versículo 2. E depois eu quero passar rapidamente no capítulo 2 e versículo 1. Amém? Diz a palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. Capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza da vigília, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Amém. Vamos estar orando neste momento. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te dou, Senhor, neste momento a graça, Senhor, por dar-nos a oportunidade de estar aqui, Senhor. Meu Deus, abra a porta do céu, que tua graça e glória, Senhor, se manifeste em cada coração que estamos aqui, Senhor. O Espírito Santo, ajuda-me, Senhor, nesta noite a expor a tua palavra, em nome de Jesus, e que tua palavra seja, Senhor, fruto dentro de cada um do nosso irmão, em cada um de nosso coração, e nos corações de cada um, Senhor, que tua palavra seja esculpida em nome de Jesus. Amados irmãos, agradeço por este dia, primeiramente a Deus, pastor Francisco, irmã Neide, a nova dirigente aqui, e eu dou graça por esta hora e por este momento, que Deus seja glorificado. Amados irmãos, todos saberão o tempo que Deus vai pelejar sozinho para tirar o seu povo do Egito. Umas grandes maravilhas que Deus fez e que o povo não prestou atenção das coisas que Deus fez. Imagina vocês ver uma coisa que hoje a gente não vê fisicamente, mas você vê que Deus se manifesta face a face. Deus fala para Moisés, o povo está vendo, e Moisés começa a falar para o povo que Deus está falando para o povo. E o povo está vendo. Não tem essas mimimi aqui que Deus manda te dizer que isto e aquilo, não. Deus estava em frente deles, dando sinais, prodígios e maravilhas. Amados irmãos, Deus fala para Moisés: eu vou tirar meu povo da mão do Egito, da servidão, mas eu vou endurecer o coração do faraó, para que as minhas maravilhas sejam multiplicadas e para que o povo também veja. E algumas dessas coisas, o rio se convertiu em sangue, piolhos, moscas, rã, mortes de todo tipo de animais. E também a escuridão, 3 dias de escuridão. Isso que diz a Bíblia que na casa, na habitação de cada povo, de cada habitante do povo de Israel, tinha luz. Uma observação aqui: que anda pela palavra, que é guiado pelo Espírito Santo, que vive a palavra, tem um altar erguido, tem um altar sempre iluminado
pelo Espírito Santo, um crente que vive pela palavra, que anda pela palavra, ele é luz sobre a terra. E neste meio de tantas confusões que nós estamos vivendo, trevas, coisas malignas, o povo praticamente está corrompido, tristemente. E disse, em capítulo 13, versículo 21, o povo vai sair. E disse a Bíblia, disse a Escritura, que Deus ia diante deles. Em uma coluna de nuvens, e de noite, em uma coluna de fogo. E disse a Escritura que a nuvem protegia e guiava o povo de dia. E de noite para iluminar. Porque o povo vai caminhar tanto de dia e de noite. Outra observação para nós nesta noite. Irmão, o servo de Deus, o povo de Deus não para de caminhar. Eles, como povo, fisicamente não pararam, avançaram, caminharam de dia e de noite. Deus diante deles. Mas nós, neste tempo, nessa era, nesta geração que estamos caminhando espiritualmente falando de dia e de noite. De dia adoramos a Deus, de noite dormimos em paz com Deus. E muito vai falar como que este povo, em meio de tanta violência e tanta opressão, como que subsiste. Estou falando de nós aqui nesta noite. Porque a coluna de nuvem e a coluna de fogo tipifica a presença do Espírito Santo. Porque agora, irmãos, que guia, que nos ajuda, que nos orienta, que nos fala, o Espírito Santo. Ele nos guia de dia e de noite. Irmãos, o que anda pela direção do Espírito Santo, ele anda em luz. Ele anda com fogo. Ele anda com a presença do Espírito Santo, com unção e graça. Amados, esse povo, imagina uma coluna de nuvem de dia e de noite, uma coluna de fogo. O mar se vai abrir e diz que o chão secou-se para eles passar de boa na paz. Os últimos exércitos do faraó morreram em meio do mar. O povo assistindo tudo aquilo. No Êxodo, capítulo 20, e versículo 2, 3 e 4, Deus fala para o povo: vocês não vão fazer nenhuma imagem, já seja lá no céu ou aqui na terra, nem debaixo da terra, nem debaixo do mar. Outra observação para nós neste dia, o qual olhemos pelo mundo que estamos vivendo agora. É pior que essa primeira geração que morreram lá no deserto. A idolatria, e isso nos afeta e é um pouco duro e tenho que falar. E quizá esta noite seja a última vez que prego. Irmãos, a idolatria não é só questão de adorar a imagem. A idolatria é aquele que está aqui no primeiro lugar em nosso coração. Irmão, é coisa difícil. Muitas vezes, Deus me inquietou uma vez. Faz 7 anos que Deus falou e mostrou para mim. E que depois de 7, 8 anos eu vou falar aqui. Irmãos,
Deus fala na palavra, no capítulo 20, para não fazer imagem, escultura, de nenhum tipo de personalidade, já seja homem ou mulher, ou animais. Muitas vezes eu fico pensando, eu pensando, o que faz os nossos crianças com uma boneca na mão, com um brinquedo de um dragão, ou de um Superman. E muito vai falar, você é muito exagerado, você é muito legalista. Irmãos, o que nós achamos tem que passar. O que nos interessa é o que Deus acha. O que Deus está achando? O que Deus está pensando a respeito das coisas que nós fazemos? Se eu sou exagerado nesse ponto, então Deus é mais ainda exagerado. Por quê? Porque um dia Deus falou para Moisés, fala para a rocha. E Moisés foi e bateu na rocha. Saiu água? Saiu. Mas Deus ficou contente com isso? Não. Ele não entrou na terra prometida por causa disso. Vocês se imaginaram o tamanho do erro da desobediência de Moisés? Era que tinha que falar e não bater. Você imagina a sentença que Deus deu para Moisés? Não vai passar. E Moisés andando detrás de Deus, querendo a oportunidade de entrar. Deus falou não. E esse Deus é o mesmo de ontem e de agora também. Pode passar milhares e milhares de anos. É o mesmo Deus. Sua palavra, Ele é justo e cumpre. Êxodo 32, 7, versículo 7. Vai falar Deus para Moisés. O povo se corrompeu. Fez um becerro. Deus falou, não faça nenhuma imagem. Seja do céu, da terra, ou debaixo da terra. E debaixo do mar. Eles fizeram um becerro de ouro. Deus, no capítulo 32 do Êxodo, se levanta e fala para Moisés. Moisés, desce depressa, porque depressa o povo se desviou do caminho que eu ensinei. O povo que você tirou do Egito, depressa se desviou. Mas de 600.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Em Números, capítulo 1, versículo 46, aproximadamente 603.550 pessoas praticamente pereceram no deserto e não passaram na terra prometida. Essa é a primeira geração. A segunda geração, as crianças foram instruídas, os filhos, as crianças do povo que eram rebeldes a Deus, eram instruídos, foram crescendo e Deus vai cumprir a sua promessa. Irmão, na promessa de Deus temos que ser perseverantes. Precisamos de perseverança. E esse povo, irmãos, vai passar. Deus vai introduzir eles na nova terra que Deus prometeu para Abraão. E por fim, esse povo começou a entrar. Deus batalhando sozinho. Deus batalhou sozinho lá no Egito para tirar o seu povo. E Deus continua até agora batalhando sozinho se você permitir. Se você permitir que Deus batalhe por sua causa, Deus vai fazer, já seja a doença, já seja o que for.
Mas quando o meu eu, o meu orgulho, a gente é muito orgulhoso, irmãos. Muitas vezes andamos por nossas forças. E muitas vezes na última circunstância, quando o médico, quando já não dá mais, você desiste e Deus vem em 1 segundo, Deus faz. O que você tentou fazer em 5 anos, em 10 anos, Deus vem e faz em 1 segundo. Para Deus nada é impossível, irmão. E essa nova geração entra no Egito, na nova terra prometida. E eu não posso começar sem falar isto. Josué já velhinho, já está a ponto de retirar-se do comando. No capítulo 23 vai relembrar as coisas que Deus fez por seus pais. Vai relembrar a nova geração que estava ali, o que o povo fez, o que Deus fez. E no capítulo 23, versículo 15, no finalzinho, Josué disse: vocês têm que decidir agora a quem servir. Mas eu e minha casa serviremos a Deus. Decidam o que vocês vão fazer. Porque em meio de vocês moram estrangeiros que adoram ídolos. Mas vocês precisam decidir o que vão fazer. Mas eu e minha casa serviremos a Deus. Amados, o tempo percorre rapidamente. A Bíblia vai falando muitas coisas. Para começar a era de juízes, monarquias, reis. E 700 anos antes de Cristo, Abacuque está orando aqui no capítulo 1. E versículo 2. A mesma situação. A mesma situação. Abacuque está falando para Deus, está orando, e Deus está demorando para responder. Muitas vezes é mistério de Deus, mas você precisa perseverar na oração, seja o que for. Eu preciso falar isso, porque muitas vezes eu estou sentindo que muitas vezes vir e ir na igreja se converteu em costume. A gente já não acredita mais. Precisamos de acreditar, agir a nossa fé. A nossa fé está apagada, irmãos. Muitas vezes oramos hoje, colocamos na mão de Deus hoje e saímos lá na porta e ficou no esquecimento. Abacuque está orando, está falando para ele: o povo, estou diante de um povo perverso que oprime os justos, um povo que destrui, que é um povo que está caminhando cada dia mais piorando. Distorcem a lei. Cada um faz o que quiser. Quando eu estava lendo e meditando nessa coisa, nós estamos na mesma coisa. Estamos na mesma situação. Como está o governo agora? Não só do Brasil, cada governo. Quem mata só paga para ter liberdade. Quem rouba é descoberto, tem vídeo, tem áudio, ele está livre. Distorce, corrupção. Isso é distorcer a lei, a justiça. Estamos na mesma coisa. Estamos na mesma coisa.
Abacuque está orando. E Deus responde no capítulo 5, versículo 5. E vai falar o que vai acontecer para o povo de Israel. Nações se vai levantar e vai levar cautivo a Judá e a Benjamim, a tribos do sul. E Abacuque vai orar a partir do versículo 12, do mesmo capítulo 1. Vai interceder por povo, porque Abacuque já viu o que vai acontecer para o povo. Deus já determinou e Abacuque vai interceder para o povo para não acontecer. E aí vemos que Abacuque, no capítulo 2, versículo 1, ele subiu para esperar a resposta de Deus. O que Deus vai falar? Irmãos, quando você coloca algo na mão do Senhor, persevera e espera no Senhor. Irmão, você ora hoje e amanhã você esquece. Você orou hoje, você tem que esperar, irmão. Você tem que esperar. Eu falo para vocês. E nestes anos que estou trabalhando por aqui dentro, estou pedindo para Deus mudar aqui dentro. Quase nunca eu pedi para Deus coisa material, mas aqui dentro. Tem vezes que eu acordo e tem problema aqui dentro. Eu preciso de muita misericórdia de Deus. E muitas vezes, irmãos, oramos e nos esquecemos. E muitas vezes eu oro e fico esperando. E sabe, ele acontece. Você percebe que há uma mudança na sua vida. E você se alegra porque a petição daquela oração que um dia você fez se cumpriu. E muitas vezes a questão de descobrir que Deus mudou algo em você é quando você está em meio do povo, andando em meio do povo. De repente você faz uma coisa que você nunca fez. E um dia você pediu. Já seja a humildade, já seja a misericórdia, já seja a compaixão por nosso próximo. É uma igreja que precisa. Abacuque está orando. Só que no capítulo 12, versículo 2, Deus vai mudar a conversa. Glória a Deus. Deus vai mudar a conversa. E Deus vai falar para Abacuque que você vai ter um sonho. E nesse sonho você vai ver tais coisas. Mas procura uma tábua. Começa a escrever o que você vê. E começa a escrever legivelmente para que qualquer um que passe possa ler e entender. Porque Abacuque, o que você vai ver vai acontecer no futuro, mas agora não ainda, mas no futuro vai acontecer. O dia que vai acontecer, o justo vai viver da fé. Por quê? Porque Deus vai começar a escrever uma nova história, vai traçar uma nova história na humanidade. Porque por fim o Cordeiro de Deus vai se levantar na cruz do Calvário. João capítulo 3, versículo 14 e 15, disse Jesus: assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê nele seja salvo ou tenha a vida eterna. Hebreus capítulo 10 e 35. Já estou acabando. Como que este povo vai andar? Hebreus capítulo 10 e 35. Não abandoneis, portanto,
a vossa confiança, ela tem grande galardão. Irmãos, não abandone o que você colocou em Cristo Jesus. Você confiou pela palavra, você confia que Ele pode fazer, libertar, curar, sarar, libertar a família, a sua família. Porque isso no tempo vai ter uma recompensa, e a recompensa, a primeira recompensa, a maior recompensa é a salvação. No versículo 36 diz isso. O que diz no versículo 36? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Qual é a maior promessa? A salvação eterna. A maior recompensa, a maior promessa é a salvação eterna, salvação para a família, salvação para o filho. No verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. No 38 diz: todavia o meu justo vai viver da fé. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: em breve venho, retém o que tem, guarda a tua coroa. Ele está vindo. O que disse no versículo 38? Meu justo viverá da fé. Mientras que ele vem, a gente vai ter que caminhar pela fé. Viver da fé, andar pela fé. No 39. Mas no finalzinho do 38 diz o Senhor: se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Aquele que retrocede, Deus não vai se comprazer. A igreja vai responder no versículo 39. Nós, porém, não somos daquele que recua para a perdição, mas daquele que guarda a fé para a conservação da alma. E Jesus nos responde nesta noite. Em Mateus, capítulo 13, 43. Então o justo resplandecerá como o sol na casa do seu Pai. Deus justinho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, deixa eu me despedir, porque esta noite tenho que afiar outra espada para sexta-feira. Amados irmãos, uma palavra humilde. Guarda, nós somos aquele justo que vive da fé. Nós acreditamos pela palavra que Jesus é nosso Salvador. Que Jesus um dia nos libertou de todo pecado e de todo mal. Hoje nós caminhamos em um mundo, em um deserto pecaminoso, e vemos como o mundo anda, como o mundo vive. Mas é hora de nós orar e nos interceder por este mundo, porque grandes coisas vão acontecer e nós sabemos, e estou falando pela palavra. Nós precisamos amar a nosso próximo, é um mandamento. O que mais Deus está tocando em meu coração nestes últimos tempos, ter muita misericórdia de nosso próximo. Porque uma coisa é você estar abençoado e outra coisa é aquele que está no mundo perdido, está sem a bênção do Senhor. E isso é muito triste, porque coisas ruins estão vindo sobre eles. Mas nós temos a palavra de Deus, nós temos o céu aberto para orar e interceder.
E nós precisamos fazer esse trabalho em nome de Jesus. Amém. Qualquer coisa, peço desculpa. Aleluia. Quem recebe essa palavra, eu recebi, irmãos. Aleluia, Jesus. Ó, sua água aqui, meu querido. Sua água. Aleluia. Irmãos, é isso mesmo. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. E o inimigo, ele está assim, ó, com a boca aberta para tragar a igreja. E aí, como é que ele faz? Esfriando, deixando a pessoa sem fé, sem coragem, sem alegria, né? Entristecendo os corações, porque ele sabe quanto mais pessoas ele tirar do caminho, mas ele vai ter mais gente do lado dele, que é isso que ele quer, né? Mas nós estamos debaixo do sangue de Jesus, né, irmãos? Louvado seja Deus. Então, vamos ficar de pé. Eu vou passar a palavra para o pastor encerrar. E amanhã estarei aqui, 7 horas. Nós vamos continuar orando, né? Tem um relógio de oração, os irmãos que se propôs a orar, tá lá, só clicar em cima do grupo e aparece o relógio de oração. Você escolhe um horário para você orar. Nós continuamos orando pelas pessoas, pelas pessoas que estão distantes da presença do Senhor, aqueles que já serviram a Deus, hoje não tem mais força. Nós vamos continuar orando. Vou passar a palavra para o pastor. Paz do Senhor, igreja. Vamos ficar de pé, irmãos. Está todo mundo de pé, né? Vamos agradecer a Deus. Milton, operador, vem aqui orar para nos despedir em paz. Chegou do quartel, trabalha. Soldado que está no quartel. Aleluia. Cansado, né, Milton? Trabalhar é bom, né? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oramos. Senhor Deus, nosso Pai, abençoa cada um dos teus filhos aqui se encontra, ó Pai. Leva debaixo da tua santa proteção, ó Pai. Livra do homem mau e sanguinário, ó Pai. Se o Senhor não voltar hoje, que a gente tenha um dia amanhã produzido, ó Pai. Debaixo da tua santa proteção, ó Pai. Assim eu já te louvo e já te agradeço. Em nome de Jesus. Estuda suas mãos. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós. Digamos, amém. Depois do culto você vai ver. Depois do culto Deus vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai